Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo eu vou trazer toda a segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, beleza? Terá início no sábado e terá jogos... Bom, vou dar uma confirmada, mas se muito me engano vai até segunda-feira, beleza? Mas vamos aos jogos primeiro, né? Sábado, 6h30 da noite, Corinthians e Vasco. Sábado, 6h30 da noite. Sábado, 9 horas da noite, Botafogo e Juventude. Sábado, 9 horas da noite. Seguindo. Vamos lá, gente, mais um jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro que vai acontecer no próximo sábado, às 6h30 da noite, é Grêmio e Ceará. Mais precisamente, Ceará e Grêmio, né? 6h30 da noite, no próximo sábado, Série A Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Mais 2 jogos aqui pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Esses jogos já do domingo, tá? Agora... Atlético Mineiro e São Paulo, domingo, 4 horas da tarde. Domingo, 6h30 da noite, na Ilha do Retiro, Sport e Palmeiras. Sport e Palmeiras, 6h30 da noite, domingo, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, mais um jogo do domingo, né? 6h30 da noite, Série A, Campeonato Brasileiro. Mirassol e Fortaleza, domingo, 6h30 da noite. Vamos lá, gente, mais 2 jogos aqui, né? Pela segunda rodada, tá? Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Mais 2 jogos aqui. 4 horas da tarde, domingo, Fluminense e Bragantino. Às 8h30 da noite, no próximo domingo, Santos e Bahia. Beleza? 8h30 da noite, no próximo domingo. Vamos lá, gente, os 2 últimos jogos, né? Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Esses 2 jogos vão acontecer no domingo, 6h30 da noite. Beleza? Cruzeiro e Internacional. E Vitória da Bahia e Flamengo. Domingo, 6h30 da noite, ambos os jogos, beleza? Então é isso aí, gente. São os jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E só corrigindo o que eu falei no início, repito, né? Só corrigindo o que eu falei no início aí, os jogos, né, do Campeonato Brasileiro da Série A nessa segunda rodada serão de sábado até o final do domingo, né? Como falei aí, tem jogo às 8h30 da noite no domingo. Mas não terá jogos na segunda-feira, né? Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, tá? Então, é isso aí, galera. Lembrando, quem está transmitindo o Campeonato Brasileiro, eu vou lembrar mais uma vez nesse vídeo, tá? Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu já passei isso tudo detalhadamente em outro vídeo do canal, mas não custa nada lembrar de novo, né? Para os amigos acabarem não se perdendo e, claro, né? Poderem ver seus times jogando, né? É sempre importante. Vamos lá, gente. Quem está transmitindo o Campeonato Brasileiro da Série A, novamente repetindo, o Sport TV, canal Globo está transmitindo. A Globo Aberta faz o jogo das 4 horas no domingo. A Record, ao que parece, vai pegar o horário das 6h30 da noite no domingo, né? Vamos ver durante a semana, na quarta-feira, qual o horário que a Record vai pegar. Esse mesmo jogo que a Record vai transmitir, o Play Plus e o R7, que são aplicativos da Record, também vão transmitir. E também a Cazé TV. E no caso do Amazon Prime, beleza? Ou do Prime Video, como queiram,
eles têm direito a um jogo exclusivo por rodada. O restante dos jogos, os 8 jogos restantes, podem ver que eu falei um jogo da Record, que ela subdivide aí com os aplicativos, com a Casa TV. No caso do Amazon Prime, tem direito a um jogo por rodada, de maneira exclusiva. E no caso do Premier FC, que é o canal Globo, né? De TV fechada, o pay-per-view, tem direito a 8 jogos exclusivos, né? Lá o Premier, canal Globo, né? Então é isso, galera. Mais uma vez aí, quem está transmitindo o Campeonato Brasileiro da Série A é buscar aí, né? Para conseguirem ver os jogos dos seus times, né, galera? Tá aí, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. O próximo vídeo que eu vou lançar aqui no canal, gente, que vai ser lançado, aliás, aqui no canal, será de resultados dessa quinta-feira, quarta e terça-feira, e também junto o Mercadão da Bola. Beleza? Então é isso, galera. Fui. Deixem um like aí. Valeu! Canal do Mundo do Futebol. Bom, galera, como prometido, nesse vídeo agora, eu vou colocar aqui Mercadão da Bola e também os resultados da quinta, da quarta e da terça-feira de futebol, beleza? Vamos começar pelo Mercadão da Bola. O Náutico aí confirmou a contratação de Marcos Antônio. É um meio atacante que jogou pelo Água Santa, já passou pelo Botafogo também, pelo Bahia. O reforço do Náutico. João Maestro. Esse é zagueiro e está chegando do Atlético Goianiense por empréstimo para o Náutico. Vamos lá, galera, agora falando do Santa Cruz, aqui também, né? Que oficializou 2 contratações nessa quinta-feira. A primeira do Marcelo Cabo, treinador, né? Eu já havia falado dele. Ele fechou com o Santa até final de 2026, gente. Gabriel Galhardo, volante, irmão do atacante do Santa, o Thiago Galhardo. O volante Gabriel Galhardo fechou com o Santa até o final da Série D, beleza? Vamos em frente com mais notícias. Bom, gente, o Botafogo teve um forte interesse pelo jogador Cauli, do Bahia. As notícias dão conta de que o Botafogo ofereceu o jogador Matheus Martins ao Bahia para conseguir a contratação de Cauli, né? Bahia pede o Savaíno, o Igor Jesus e me parece que 10 milhões de euros também. Então o Botafogo nada conseguiu com essa situação, né? Vamos em frente com mais notícias. Gente, mais um nome surgiu aí para treinador da seleção brasileira, tá? José Mourinho. José Mourinho agora, treinador do Fenerbahçe da Turquia, português. É um outro nome agora na lista da CBF para treinador da seleção, tá? Vamos aguardar no que vai dar essa situação. Bom, gente, o jogador suíço, que já é histórico, na verdade, no Newcastle da Inglaterra, o Fabian Schär, renovou o contrato com o Newcastle até junho de 2026, beleza? Bom, gente, o Marcelo Cabo, treinador, né? Eu já falei aí, é o novo treinador do Santa Cruz. Mas quem ficou no lugar dele no Capital, lá de Brasília, que vai disputar inclusive a Série D do Campeonato Brasileiro, assim como o Santa Cruz? O treinador pernambucano Roberto Fernandes vai ficar no Capital lá, beleza? Uma outra situação também aqui é sobre o Corinthians prorrogou, gente, o contrato de Thales Magno por mais 6 meses. Vai ter que pagar 5 milhões ao clube dos Estados Unidos, que é detentor dos direitos, né? Do Thales. Bom, gente, os jogadores Charles e Gustavo Henrique, ambos os jogadores fecharam com o Horizonte do Ceará. Repetindo, os jogadores Charles e Gustavo Henrique fecharam com o Horizonte do Ceará para a Série D do Campeonato Brasileiro, tá? Pipico, atacante de 40 anos, rodadíssimo, Vasco, Santa Cruz e por aí vamos, fechou agora com 13 de Campina Grande, vai jogar no futebol paraibano, a Série D do Campeonato Brasileiro.
Bom, gente, o Botafogo da Paraíba demitiu o treinador João Bursi. Já correu atrás de Paulo Turra, já correu atrás de Antônio Carlos Zago e quase conseguiu a contratação desse treinador, mas ele está no The Strongest da Bolívia atualmente e é a multa rescisória a coisa que está pegando, né? Guilherme Alves também, esse treinador foi consultado também pelo Botafogo da Paraíba, tá? Corre atrás do treinador. Vamos em frente. Bom, gente, o jogador Luiz Henrique, atacante, fechou com o Brasil de Pelotas, aí para as divisões inferiores lá do Campeonato Gaúcho, pelo que eu estou entendendo. Kleber, treinador que estava na base do Flamengo, foi demitido. Bom, gente, o Alisson, goleiro que foi do Paysandu no começo do ano, foi do Criciúma, na verdade, pro Paysandu, agora está saindo do Paysandu e voltando ao Criciúma, tá? Detalhe, não foi emprestado não, ele foi de fato pro Paysandu e tá voltando agora de fato pro Criciúma, tá? O Amazonas fechou a contratação do volante que já passou pelo Vitória da Bahia, um rodado da bola, Fernando Neto. É um volante meia que fechou com o Amazonas, né? Bom, gente, o goleiro Rafael Santos está saindo da Portuguesa de Desportos, indo para a Chapecoense. O goleiro João Paulo está saindo da Chapecoense, indo para a Portuguesa de Desportos. O Operário do Paraná confirmou a contratação do zagueiro Miranda. Bom, gente, o zagueiro Everton foi emprestado pelo Cruzeiro ao Vila Nova de Goiás. Gabriel Milito recusou proposta do Fluminense, tá? Fluminense que confirmou, né, a contratação de Renato Gaúcho para ser seu novo treinador. Lembrando, gente, que é a sexta passagem, tá, do Renato Gaúcho à frente do Fluminense. Bom, gente, Eduardo Batista foi demitido do Novo Horizontino e Humberto Louser, treinador, tá se encaminhando para assumir o Novo Horizontino, tá? O volante Alexandre Aruá foi oficializado como novo reforço do América de Natal. Júnior Mandacaru, esse atacante, fechou com o Alto do Piauí. O centroavante Júnior Batata fechou com o Galo Maringá do Paraná. O jogador Rafael Imbiapino, atacante, fechou com o Manauara. Vinícius Bala é um outro jogador que fechou com o Manauara. Gente. Vamos lá, gente. O zagueiro Gabriel saiu do Cuiabá e foi para o Mirassol. O zagueiro Alain Impereur saiu do Mirassol e foi para o Cuiabá. Beleza? Lateral Pedrinho, que estava no Maguari de Pernambuco, fechou com o Ipiranga de Erechim. Meia Diego Jardel fechou com o Blumenau de Santa Catarina. Atacante Léo Reis fechou com o Avaí. Vamos lá, gente. Ian Rolim e Zé Eduardo. Esses dois jogadores saíram do Ituano, foram dispensados. Lucas Mota, esse jogador fechou com o ABC de Natal. Bom, gente, Will Viana, esse jogador foi dispensado do Confiança de Sergipe. Cadu Neves, novo goleiro do Volta Redonda. Bom, gente, o zagueiro Maicon voltou à Ferroviária e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pela Ferrinha, beleza? Vamos agora para os resultados. Vamos lá, gente, resultados aqui, né? Começando pela Libertadores, né? Flamengo 1, Deportivo Táchira 0, Palmeiras 3, Sporting Cristal 2, Bahia 1, Internacional também 1, Corinthians 1, Huracan 2, Racing 3, Fortaleza 0, beleza? Alguns resultados aqui pela Copa Libertadores. Bom, só falando aqui, gente, que esse Huracan 2, Corinthians 1 tá Copa Sul-Americana, tá? Falei Libertadores, mas não, tá? Huracan 2, Corinthians 1, Copa Sul-Americana. Só deixando bem claro. União Santa Fé 1, 0 pro time do Cruzeiro, Copa Sul-Americana também. Universidade Católica 1 também pro Vitória, gente, Copa Sul-Americana.
Aqui também o Atlético Mineiro. Vou dar uma checada nesse placar do Atlético, porque eu estou um pouco desconfiado que não foi esse placar aqui, beleza? Não quero passar errado, né? Final do Campeonato Pernambucano. Também aqui, gente. No tempo normal, Retrô 2, Sport 1. No jogo de ida, havia sido 3-2 para o Sport, 4-4 no agregado e nos pênaltis, 4-2 para o Sport. Sport se sagrou tricampeão pernambucano e chegou a 45 títulos estaduais. Beleza? De campeão pernambucano, no caso. Bom, vamos lá, gente. Remo 2-1 na Tunaluso, Paysandu 3-1 no Águia de Marabá. Paysandu e Remo vão fazer a final do Campeonato Paraense. Mais uma vez um repá, né? Na final do Paraense. Bom, Sport 0, São Paulo 0. Bom, esse placar parece ser do final de semana passado, né? Campeonato Brasileiro Série A. Mas não. Esse placar foi pelas quartas de final, jogo de ida da Copa do Brasil Sub-17. Teremos ainda o jogo da volta. O jogo foi na Arena Pernambuco, na casa do Sport. Sport 0, São Paulo 0, né? Campeonato Amapaense, Independente do Amapá 0 e Piranga do Amapá também 0. Vamos lá, gente. River Plate 1, Universitário 0, São Paulo 1, Tajeres 0. Copa Libertadores. Bom, aqui também Porto Vitória 1, Rio Branco 0. Primeiro jogo da final do Campeonato Capixaba, teremos o jogo da volta. Vamos lá, gente. Fluminense 1, Once Caldas 0, Vasco 3, Melgar 3 e Sportivo Luquenho 1, Grêmio 2. Copa Sul-Americana também aqui. Vamos lá, gente. Copa Libertadores, Botafogo 0, Universidade de Chile 1, Copa Sul-Americana, Cienciano 0, Atlético Mineiro 0. Campeonato Alagoano, mais uma fase que tem no Campeonato Alagoano que eu não estava nem lembrado. Eu sabia, mas não estava lembrado mais que existia. Que é a seletiva para a Copa do Brasil do ano que vem. Tem essa fase no Campeonato Alagoano logo depois que acaba o campeonato. E quem está disputando é o CSA e o CSE. E no jogo de ida, preço seletivo 0-0. Beleza? Vamos lá, gente. Campeonato Rondoniense. Aqui, Porto Velho contra Ji-Paraná, 0-0. Genos 4, Rolim de Moura 1. Campeonato Rondoniense. Vamos lá, gente. O Al-Qadsia venceu o Al-Raed por 1-0. O Al-Ittihad venceu o Al-Shabaab por 3-2. E a Copa do Rei da Arábia Saudita será decidida, portanto, entre Al-Ittihad contra o Al-Qadsia. Copa da Alemanha, semifinal. O Arminia Bielefeld, da terceira divisão alemã, venceu o... Vamos lá, gente, Copa da Alemanha, tá? O Arminia Bielefeld, da terceira divisão alemã, venceu o Bayer Leverkusen pelo placar de 2-1. O Stuttgart venceu o RB Leipzig por 3-1. Stuttgart, da primeira divisão, contra a Arminia Bielefeld, da terceira divisão alemã, vão fazer a final da Copa da Alemanha. Vamos lá, gente, pelas quartas de final aqui da Copa da Itália, ou Copa Itália, como prefiram. O Milan empatou com a Inter de Milão por 1-1. Teremos aqui o jogo da volta, quartas de final dessa competição. Pela semifinal da Copa do Rei da Espanha, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 1-0, se classificou para a final. O Real Madrid, no agregado, venceu o Real Sociedad por 5-4. Vamos lá. No primeiro jogo, o Real Madrid venceu o Real Sociedad por 1-0. No segundo jogo, no tempo normal, perdeu por 4-3. Lá é resolvido primeiramente com prorrogação para depois ir para os pênaltis, né? Então, Real Sociedad 4, Real Madrid 3 no tempo normal e 4-4 na prorrogação. O Endrick marcou gol em ambos os jogos.
tanto lá contra o Real Sociedad na vitória por 1-0, quanto no jogo da volta também. Beleza? Real Madrid e Barcelona, portanto, a final da Copa do Rei da Espanha. Vamos lá, gente. O PSG também passou para a próxima fase da Copa da França, venceu o Kirk pelo placar de 4-2. Pela Liga dos Campeões da CONCACAF, quartas de final mesmo. Jogo de ida, o Los Angeles FC venceu o Inter Miami. Aliás, o Los Angeles Galaxy venceu o Inter Miami por 1-0. Teremos aqui o jogo da volta, quartas de final, Liga dos Campeões da CONCACAF. Vamos lá, gente. Campeonato Maranhense, Pinheiro 0, Sampaio Corrêa 0, Tum-Tum. Vamos lá de novo. Tum-Tum 1-0 para o Maranhão. Motoclube 2, Viana 0. Campeonato Maranhense. Vamos lá, gente. Campeonato Brasileiro Sub-20, Série A, Botafogo 2, Corinthians 2. Campeonato Brasileiro Sub-20, Série B, Sport 1, Ceará também 1. Vamos lá, gente. Liverpool 1, Everton 0, Manchester City 2, Leicester City 0, Campeonato Inglês. Beleza? Flamengo 2, Fluminense 2, Copa Rio Feminina. E Capivariano 0-0 também para o Primavera, primeiro jogo da final da Série A2 do Campeonato Paulista. Teremos o segundo jogo ainda da final, né? Vamos lá, gente, para fechar aqui, Amazonas 2, Nacional de Manaus 1, segundo turno Campeonato Amazonense. Esse jogo aconteceu na última terça-feira, pelo que eu entendi, beleza? E pela Copa Gran Pará, é o seguinte, gente. Tem a final do Campeonato Paraense, já foi definida, eu já passei aí. Mas tem a Copa Gran Pará, que é uma espécie de campeão do interior, lá do Campeonato Paraense, beleza? O Castanhal venceu o Capitão Poço pelo placar de 3-1 e se classificou para a final dessa competição. Ainda teremos o outro jogo da semifinal nessa competição. E vou dar uma checada se já teve. Se já tiver, eu já passo aqui. Se não tiver, eu digo a data aqui que vai ter, beleza? Gente, só para fechar aqui, o outro jogo da semifinal da Copa Gran Pará, né, o campeão do interior lá do Campeonato Paraense, será no próximo domingo, entre Águia do Pará, ou Águia de Marabá, contra o Bragantino do Pará. O jogo será às 5 horas da tarde, beleza? Lembrando que é um jogo só, Copa Gran Pará, lembrando, campeão do interior, lá no Campeonato Paraense. Bom, galera, foi isso, em resumo, que tivemos aí nessa quinta, quarta e terça-feira de futebol, beleza? Foi o que tivemos de mais, como é que eu posso dizer, não importante, mas de mais repercussão, beleza? Nesses dias aí. Só passando mais um resultado, passando batido por mim aqui. Brasil 1, Venezuela 0. Aqui, Sul-Americano Sub-17. Beleza, gente? De seleções que tá rolando. E o Brasil venceu por 1-0 nessa quinta-feira a Venezuela. Bom, agora sim, peço like aos amigos, abraço a todos e até a próxima.